Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Conforme deliberação da turma, encerramos o julgamento dos processos pautados para amanhã do dia 24 e vamos, então, iniciar na sequência, antecipando o julgamento dos processos pautados para o período das 14 horas de hoje, também 24. Essa pauta ele é dos itens 88 a 152. São 25 processos que compõem lote de repetitivo. Haverá algum deles com videoconferência e acompanhamento. Então, esses não poderão ser antecipados. Então, vamos na sequência, o item 88 da pauta, das 14 horas do dia 24, relatoria do conselheiro Márcio Costa, processo final 2010-10, Cooperativa Languiru Limitada, ele é um paradigma. Os processos do lote, eles vão do 89 a 91. Então, só o tempo aí da gente buscá-lo na pasta. Presidente? Né? Sim. Todos são iguais, à exceção do final 2013-17, item 92. Então, eu vou relatar. Márcio? Oi. Não, mas do 89... Ah, tá. 89, 90 e 91 são paradigmas. Então, esses a gente nem volta. O 92, de fato, ele é um outro paradigma. São iguais. Matéria é a mesma. Não, tudo bem. Você quer dizer, o 88 e o 92 são iguais? 17. Não. O que eu estou dizendo é, todos da cooperativa Languiru, eu vou relatar apenas dois. Tá. O final 41, que é o item 105, é igual para todos. A matéria é a mesma. Tá? O que difere é o 92, que a matéria é diferente. Ok. Mas você vai começar pelo... Eu vou começar pelo 105, item 105 da pauta. Crédito... Márcio, atrapalha se você começar do 88? É porque esse aqui é o que eu comecei a fazer meu voto por ele, então já fiz as minhas marcações. Não teria então problema nenhum, ele está na pasta. Eu só relataria... É que aí vai se aplicar a mesma decisão para os demais? Perfeitamente. Okay. Não, então tudo bem. Perfeitamente. Então, tudo bem. Podemos abrir, então, o 105. Só um minutinho aqui, então, só para ir lá buscar. Ok. Me avisa, presidente. Tá baixando. É que eu trouxe todos, né? Qual que vai fazer a final? 105, que é o final 2010. Item 105. Tá. Mas já com a observação de que o resultado dele se aplica aos demais. Mas aí eu vou pontuando cada um deles. Assim que ele concluir o 105, a gente anota a decisão e aí eu já retomo lá no primeiro para dizer que a decisão se aplica a ele, paradigma, o 88 paradigma, e os respectivos processos do lote repetitivo. Tá? Da minha parte, pode começar. Ok.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de saldo credor de contribuição para o PIS não cumulativo, mercado interno, período de apuração primeiro TRI de 2010, no valor de R$ 472.575,58, transmitido através de PERDCONF final 94. A DRF Santa Cruz do Sul reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de R$ 266.239,52, com base no trabalho realizado no auto de infração processo final 2012-96, conforme parecer 39/2012. Foi proferido o despacho decisório para reconhecer parcialmente o direito creditório e homologar as compensações vinculadas ao pedido de ressarcimento. No relatório fiscal do auto de infração, a autoridade fiscal esclareceu que teriam sido efetuadas as seguintes glosas sobre despesa de frete de transferência de produtos acabados e em elaboração entre suas unidades, por falta de previsão legal, sob crédito presumido por ter utilizado alíquota de 60% para cálculo do crédito presumido, quando deveria ter utilizado 35%, já que suas aquisições são aves vivas, classificadas no capítulo 1 da NCM, sobre custos agregados ao produto do associado, pois o artigo 17 da Lei 10.684 de 2003 autorizaria a exclusão apenas dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da sua comercialização, e o contribuinte teria deduzido valor superior. Cientificado do despacho, em abril de 2012, o recorrente apresentou manifestação de inconformidade, tempestivamente, para argumentar que o ponto central da discussão seria a possibilidade de ressarcimento de crédito de PIS e COFINS decorrente de fretes de transferência por ele operacionalizados. Alegou que as cooperativas estariam sujeitas ao regime não cumulativo desde maio de 2004, com a edição da Lei 10.865 de 2004. O artigo 17 da 11.033 de 2005 asseguraria o direito à manutenção dos créditos de PIS e COFINS vinculados às operações não tributadas, e o artigo 16 da 11.116 de 2005 autorizaria a compensação e ressarcimento de créditos apurados em virtude da aplicação do mencionado artigo. Afirmou que o inciso 9º do artigo 3º da 10.833 preveria a apuração de crédito decorrente de frete na apuração de venda, quando o ônus fosse suportado pelo vendedor. O contribuinte defendeu que a restrição ao aproveitamento de crédito sob frete de transferência seria ilógica e feriria o espírito da lei. Sua operação de venda consistiria em transferir os produtos acabados para centros de distribuição para serem levados de lá ao consumidor final. Alternativamente, o interessado afirmou que, quando intimado durante a ação fiscal, que resultou no auto de infração final 2012-96, o contribuinte teria prestado informações de todos os fretes realizados. No que tange aos custos agregados ao produto, deveria ser seguido exatamente o disposto da IN 247/2002. Alegou que estaria a serviço dos cooperados como facilitadora, sem visar lucro, que operaria apenas com cooperados e praticaria apenas atos cooperativos. Esclareceu que suas atividades seriam as seguintes: adquirir junto aos fornecedores pintos para a produção de matrizes, poedeiras para fornecimento em comum, os seus cooperados. Recebe produção de ovos e produz pintos de um dia para fornecimento em comum aos seus cooperados. Produz rações e fornece aos cooperados para alimentação das matrizes e dos frangos. Controla os lotes de produção de cada cooperado, que variam em função das estruturas físicas existentes nas suas propriedades. A cooperativa recebe a produção de frango e abate em seu frigorífico, realizando, na sequência, a comercialização nos mercados internos e externos. Controla todas as operações em termos de volume físico, financeiro, repassando aos cooperados os valores a quem tem direito ao final da produção de cada lote. O interessado afirmou ainda que, a partir de fevereiro de 2010, passou a emitir nota de compra e venda ao invés de remessa e retorno, o que passou a gerar deferimento do crédito.
A alteração de uma obrigação acessória com um tipo de nota fiscal não poderia ser parâmetro para interpretação sobre o direito creditório. Pelo exposto em relação à não cumulatividade, requereu o aproveitamento integral do crédito presumido. Posteriormente, foi proferido novo despacho decisório, nas folhas 76 e 77, para ratificar a decisão anterior e listar as compensações que teriam sido homologadas integralmente, parcialmente e não homologadas. Cientificado em 5 de 3 de 2013, o contribuinte apresentou manifestação para alegar que o recurso apresentado anteriormente garantiria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de modo não poderia ser efetuada a cobrança. No mérito, repetiu os argumentos e o interessado apresentou nova petição para alegar que a Lei 12.865 teria introduzido o parágrafo 10 do artigo 8º da 10.925 para determinar o direito do crédito presumido de 60%, ou abrangeria todos os insumos utilizados nos produtos. A Delegacia da Receita Federal, de julgamento de Ribeirão Preto, julgou parcialmente procedente a manifestação de conformidade nos termos do acórdão 1482.767. Está aí a emenda. Conformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, de folhas 167 e 175, requerendo a reforma de parte do julgado que foi improcedente. É o relatório. Bom, ele recorreu de tudo aquilo que foi desfavorável a ele, é isso, né? Isso. Mas a DRJ já deu um tanto de coisa, né? Sim. Sim, é parcial. Requerendo a reforma de parte do julgado. Isso, conforme então, eu finalizo. Seria a reforma da parte que manteve... Isso, conforme eu encerro o relatório, requerendo a reforma da parte do julgado que foi improcedente. Que foi improcedente, tá certo. Não, tá. Eu que interpretei erroneamente. Pode ir ao voto, por favor, Márcio. Então, como a gente viu, trata o presente processo de pedidos de ressarcimento de contribuição para PIS não cumulativo, referente ao primeiro TRI de 2010, os valores já foram mencionados. Segundo o relato da DRJ acima reproduzido no relatório fiscal do auto de infração, a autoridade fiscal esclareceu que teriam sido efetuadas as seguintes glosas. Está aí, não vou ler porque já foi mencionada no relatório. No que se refere ao item 2, que são referente ao crédito presumido, a DRJ reconheceu o direito do contribuinte ao crédito, julgando parcialmente procedente a manifestação de conformidade. Desta feita, restou como objeto de recurso voluntário apenas as matérias tratadas nos itens 1 e 3. Então, no caso, as despesas com frete para transferência de produtos acabados em elaboração entre suas unidades e os custos agregados ao produto do associado que vamos enfrentar. Cabe ainda destacar que as cópias do auto de infração não estão neste processo e que as informações do referido auto são baseadas na narrativa do que constou no acórdão da DRJ. Consulta processual no site do CARF, verifiquei que o referido auto foi julgado e já remetido para a origem. Ocorreu que, ao julgar a impugnação, a DRJ cancelou a exação objeto dos autos e, devido ao valor da época ser superior ao valor da alçada, foi interposto recurso de ofício pela autoridade julgadora. O referido recurso não foi conhecido conforme ementa do acordo 34.02.004.243, que abaixo transcrevo. Então, fazendo essa ressalva, eu sigo para o mérito. Sobre despesa de frete de transferência de produtos acabados em elaboração entre suas unidades por falta de previsão legal, no que se refere à glosa sobre esta rúbrica, o recorrente fundamentou no seu recurso alegando que a decisão de piso se ancorou em solução de consulta RFB número 26 de 2008, que já foi superada, apresentando acordo no CARF nesse sentido. O presente processo
trata de pedido de ressarcimento e de despesa de frete, e de certo que a legislação que trata da matéria prevê de forma específica a possibilidade do crédito nas palavras da Lei 10.833 de 2003. Transcrevo. Ocorre que a literalidade da lei trata de frete na operação de venda, o que não é o caso, já que aqui estamos analisando o direito ao crédito de despesa com frete entre estabelecimentos da mesma empresa que, por óbvio, ainda não ocorreu a operação de venda. Sendo assim, no que se refere ao que prevê a Lei 10.833 de 2003, seu artigo 3º, inciso 9, a glosa está correta, pois o contribuinte não cumpre o requisito legal no que se refere ao destino da mercadoria, que seria a venda. Nesse sentido, foi o entendimento do acordo paradigma número 3302.008.822, em processo do mesmo contribuinte, que assim foi emendado. Transcrevo. Outro sim, cito ainda o acordo 34.001.007.724, também publicado em outubro de 2020, da relatoria da conselheira Fernanda Vieira Codizias, que trata da impossibilidade do creditamento de forma mais ampliada. Daí a emenda. Lado outro, se a análise for feita sob o prisma das despesas com insumos, tal como prevê a Lei 10.833 de 2003, artigo 3º, inciso 2, cabe considerar os critérios de essencialidade e relevância, tal como decidido no RESP 1221/170 do STJ, julgado sob a sistemática de repetitivo e, por essa razão, vinculante das decisões do CAF. Sendo assim, importa destacar que a jurisprudência recente do CAF tem afastado a interpretação restritiva consolidada no âmbito do IPI, rejeitada a aplicação do conceito mais amplo de insumo consagrado na legislação do imposto de renda, posto que o judiciário também tem entendido que cabe a relativização do conceito de insumo, analisando caso a caso, conforme veremos. Nesse sentido, o conceito de insumo no âmbito do PIS e COFINS pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo e dentro desse espaço, salvo expressas disposições legais, como é o caso das despesas com frete e armazenamento nas operações de comercialização, as quais se dão após o término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS e COFINS por inequívoca previsão normativa. Sobre o tema é importante destacar, aí trago citações aqui, sigo transcorrendo sobre o conceito de insumo, e feitas tais ponderações, e forçoso notar que, no presente caso, não há alegações por parte da recorrente quanto à participação dos fretes entre estabelecimentos em suas operações, não há provas e alegações quanto à essencialidade ou relevância desse serviço, de modo que justifique o seu enquadramento no conceito de insumo. Cabe ainda esclarecer que incumbe a recorrente o ônus da prova. Diante de todo exposto, mantenho a glosa do crédito referente às despesas de frete e transferência de produtos acabados entre suas unidades. A próxima rúbrica... Márcio, oi. Márcio, só um minutinho. Nessa questão dos fretes, a prova, tem questão de prova também, falta de documentação, ou foi só a negativa, está se mantendo só pelo fundamento? Eu estou mantendo pelo fundamento. E corroboro dizendo que não há nenhuma identificação por parte da recorrente de que é essencial tal transferência entre estabelecimentos, né, que coadune com o RESP, né, quando citou esses dois conceitos de relevância e essencialidade. Ok. Tá, pode prosseguir. E aí eu justifico essa menção à prova, porque há casos
que essa transferência entre estabelecimento é fundamental. E aí posso citar as empresas exportadoras, né, por conta até de logística, né, para fazer a transferência entre portos e tudo mais. Ok, tá, pode continuar. A outra rúbrica é sobre os custos agregados ao produto do associado, pois o artigo 17 da Lei 10.684, de 2003, autorizaria a exclusão apenas dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da sua comercialização, e o contribuinte teria deduzido o valor superior. O julgador de piso fundamentou a decisão nos seguintes argumentos: custos agregados ao produto do associado, a previsão de tal dedução consta no artigo 17 da 10.684 de 2003. Coloco o artigo 17 aí. A autoridade fiscal descreveu no relatório fiscal como seria o funcionamento da cooperativa. Vou ler. Entre abril de 2009 e fevereiro de 2010, o contribuinte desenvolveu suas atividades no setor de aves em sistema de parceria com seus associados, onde estes receberam por transferências pinto de um dia, rações, medicamentos e complementos necessários ao desenvolvimento das aves, ficando incumbidos da criação das aves até que atingissem o ponto de abate, quando parte dos lotes de aves eram remetidos em retorno à cooperativa e parte da produção pertencia ao associado, como contraprestação dos serviços de criação das aves. Apenas a parcela da produção pertencente aos associados era comprada pelo contribuinte. Desta forma, tem-se claro que somente esta parte da produção efetivamente pertenceu ao associado, enquadrando-se no conceito legal de produtos agropecuários do associado, conforme definido no artigo 17 da 10.684. Portanto, apenas a parte da produção que foi vendida ao associado pela cooperativa, passando a pertencer ao associado, estaria enquadrado no artigo 17. A divergência entre fiscalização e o entendimento do contribuinte é o conceito do que seria produto do associado. O contribuinte defende que só atua com cooperados e que a sua atividade viabilizaria a produção e a comercialização para os associados. Todavia, conforme apontado no relatório de ação fiscal, a participação média dos cooperados em cada lote de produção de frango é de 8 a 10%, ou seja, as exclusões tratadas na legislação seriam referentes somente a esta parcela efetivamente pertencente ao associado. Ao contrário do que alega o impugnante, não se trata aqui de desrespeito aos ditames da IN 247/2002, mas sim de interpretação de qual parcela dos produtos estariam albergados pelas exclusões previstas na citada instrução normativa. Assim, tem-se por correta a interpretação da fiscalização quanto à possibilidade de exclusão dos custos também limitada a essa fração de produção. Em sede de recurso voluntário, o recorrente alegou que, em conclusão, a segregação exigida pelo auto de infração e pela decisão recorrida desconsideram questões de fato e de direito. Do ponto de vista de fato, houve o reconhecimento expresso quanto à existência incontroversa do regime de parceria e de integração entre cooperativa e associados, corroborado, né, pelas notas fiscais. Do ponto de vista de direito, a legislação expressamente autoriza o direito à exclusão da base do cálculo do PIS/COFINS dos custos agregados ao produto agropecuário nessas operações de parceria e de integração entre cooperativa e associado, o que também viabiliza
a interpretação pela segregação exigida pela autoridade fiscal. De pronto, há de se deixar claro que a recorrente pede para que seja reconhecido seu direito à exclusão dos custos agregados ao produto do associado das bases de cálculo do PIS e COFINS. Conforme parágrafo 9º do artigo 292 da IN 1911-2019, tece considerações acerca do custo agregado ao produto agropecuário. Transcrevo o parágrafo 9º. Vou ler. Considera-se custos agregados ao produto agropecuário, de que trata o inciso 7 do CAPT, os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, mão de obra, encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens aplicados na produção, beneficiamento ou acondicionamento, e os decorrentes de operações de parceria e integração entre cooperativa e associado, bem assim os de comercialização ou armazenamento do produto entregue pelo cooperado. Sigo transcorrendo. A lide se ancora basicamente na interpretação de qual parcela dos produtos estariam albergados pela exclusão prevista especificamente na parte da produção que foi vendida ao associado pela cooperativa, se devida ou não tal segregação apontada pela fiscalização. Julgo oportuno frisar que não se está a dizer que tais gastos não foram frutos de uma parceria ou integração entre a cooperativa e o associado, nem tampouco que tais gastos destoam da sua essência na cadeia produtiva, mas sim dos custos agregados nas operações comercializadas entre as partes. Considerando ser apenas este o ponto a ser enfrentado, pois assim restou claro nos trechos que destaco acima, seja do relatório fiscal, da decisão ACOR, bem como do recurso voluntário, entendo que andou bem a decisão recorrida, dado que apenas a parte da produção que foi vendida ao associado pela cooperativa, quando da sua comercialização, a participação média dos cooperados em cada lote de produção de frango, passando a pertencer ao associado, estaria enquadrada nos custos agregados ao produto agropecuário, conforme preconiza o artigo 17. Por fim, neste ponto, também entendo que há carência de provas por parte da recorrente em trazer documentos comprobatórios, contábeis e fiscal, no efetivo dispêndio pagos ou incorridos à luz do que é permitido excluir da base de cálculo das contribuições. Então, é importante destacar ainda que esse ônus de comprovar fatos que colaboram para o reconhecimento do seu direito é mais latente quando estamos diante do pedido de ressarcimento, visto que a liquidez e certeza do crédito é de interesse do próprio contribuinte. Diante do exposto, estou negando provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Obrigado, Márcio. Por mais que pareça complexo a matéria, essa segunda matéria, o voto está bem completo, trazendo aí os fundamentos da fiscalização, os contrapontos da recorrente e a posição da DRJ. Essa questão eu acho que eu não lembro ter sido enfrentada na turma, não, mas, como já disse, pelo menos ela está bem colocada pelo relator. Necessidade de esclarecimentos, questionamentos? Márcio, eu não vi o relatório fiscal no processo, eu estou lá no meu processo e não consegui localizar ele. Lá, inclusive, tem 2 despachos decisórios, mas só com o despacho final, não tem detalhe. Só precisamos ver se estamos falando do mesmo número de processo, né? Você acompanhou esse é o final, último lá, né? esse final 2010-41, né, Elcio? É o do item 105, 2010-41. Exato. Estou tentando abrir aqui também.
Então, Elcio, aqui no meu voto, eu fiz a seguinte observação. Cabe ainda destacar que as cópias do Eu laudo... lembro dessa sua observação. Então, ela inclui o relatório fiscal. Isso. Então, você está se baseando só no que a DRJ falou, né? Perfeito, conforme eu frisei aqui no... Eu só queria confirmar isso. Não, perfeito. É isso mesmo, Elcio. Tá, algum comentário? Senão a gente passa para os votos. Pode iniciar, Elcio? Posso? Então vamos lá. A questão é o seguinte, como o próprio presidente falou, essa matéria aí do custo agregado aí é novidade, né? E vou ser honesto, eu não estou seguro para poder votar a respeito dessa matéria. E tem esse detalhe também aí de não ter a informação fiscal nos autos e a questão do frete nos estabelecimentos. O relator está afirmando que não tem prova, né, que indica a natureza dessas transferências, mas também não tem o relatório fiscal. Como é que a gente vai olhar, né, o que o fiscal analisou? A gente não sabe, né? Então, esse processo, no meu modo de ver, ele deveria voltar para a origem para se incluir o relatório fiscal. Sem isso é impossível. Porque se você olhar a DRJ, ela faz referência ao relatório fiscal e com base nesse frete de transferência entre estabelecimentos, ela só fala que não dá direito a crédito e pronto, não desce para o comentário. Não fala questão de prova, não fala nada disso. Só fala que o frete entre estabelecimentos não dá direito de crédito. Então, eu acho que sem a informação fiscal é complicado. Inclusive, teria que ver até o fundamento da questão desse custo agregado aí. Como é que ele raciocinou em cima disso? E uma coisa é o que o fiscal escreveu, outra coisa é o que a DRJ interpretou da informação fiscal. São situações diferentes. E a terceira é a interpretação do recurso voluntário, né? Mas o recurso voluntário, ele, inclusive, a questão do frete, ele só junta uma decisão da Câmara Superior, que a Câmara Superior dando direito ao frete entre estabelecimentos. Sim, ele só junta isso. Eu, particularmente, não dou direito a crédito entre estabelecimento, com exceção. Justamente. Eu conheço a posição. Então, o relatório está no alvo de inflação? É isso, Márcio? Que não temos acesso, né? Então, bom, o voto do Elcio seria no sentido da conversão do julgamento em diligência para que seja anexado o relatório fiscal que consta do processo tal, é isso? Pois é, aí se fosse o caso, até se alguém tentar localizar esse relatório, porque ele está todo estratificado aqui o processo, e o volume 1 é mínimo, né? Ele tem pouquíssimas páginas, eu até pensei que tivesse no volume 1, mas não está. Só confirmar isso aí, né, que de repente a gente está voltando para lá com... E o negócio está aí, né? Tá, não. Presidente. Sim. Eu gostaria de lembrar aqui que a turma tem diversos precedentes para dar o crédito presumido do agropecuário em 60%. Isso aí já foi dado, Pedro. No caso aqui, a DRJ deu e não tem recurso de ofício, né? Não tá resolvido isso. Isso é o item 2 aqui, deixa eu voltar aqui. Não tem recurso de ofício. Isso, perfeito. Tá. Reconheceu, a DRJ nesse tópico, ela reconheceu o direito do contribuinte. Normalmente é de 60% mesmo. Então... Eu conferi lá o recurso voluntário, ele não falou nada sobre isso, então... Perfeito. Tá. E o frete entre estabelecimento... Oi? Isso.
Aqui a questão é só sobre o frete entre estabelecimento e essa questão do custo agregado. Tá, e o frete entre estabelecimentos a turma normalmente dá. É você que diverge, né, Márcio? Eu me localizar aqui. Eu não estou sozinho nessa, não. Eu também não dou, não. A Mara não dá, né? Tá. Nem eu. Não, essa questão, eu só interrompi porque poderia, eu não tinha certeza se havia também questão de prova de que houve esse serviço de frete. Não é o caso. O que não há prova, o que o Márcio mencionou, não há prova da essencialidade dessas transferências entre estabelecimentos. Ok, então não é questão de prova do serviço, é prova da essencialidade. Tá. Elcio, eu estou concordando com você, não existe, porque o parecer aí do Safis, que está na folha 12, ele menciona o trabalho fiscal, o relatório, que está no processo 1296, você consulta o processo 1296, não tem nada. Eu acho que realmente não. A meu ver aí seria. Por isso pedia esse relatório. É por isso que eu não omiti essa informação e quis frisar isso lá no voto. De fato. O relatório no processo 1296, ele tem 61 páginas. E como é que você aprecia esse processo? Eu consultei o 1296, não é processo. Sim. Não. A gente consegue, Paulo. Não, peraí. Qual o número do processo? O que o Márcio cita aí, ó, que ele fala lá que está no. Fala no começo do relatório dele. Não, é que eu peguei. Mas ó. O auto de infração está no processo 13, tal, 1296. Aí eu consultei esse processo. Engraçado que tem um outro lugar que ele fala 1096. O relatório do auto de infração é o mesmo desse processo? O Márcio falou, ele citou lá que o trabalho do auto de infração está nesse processo 1296 e esse que já foi julgado e que não está nesse processo, esse relatório. Pois é, então será que não existe dependência entre aqui esse processo do auto de infração, não? Eu também achei estranho, porque aqui no relatório do Márcio ele coloca que uma coisa também que eu fiquei na dúvida, que ele coloca que foi julgado e que teve julgamento lá, né? Ou teve do julgamento aqui que refletiu lá na DRJ. Eu não entendi isso daqui, não. Quer ver o que você coloca aqui, Márcio? Mas então, no parecer que está na folha 12, o processo ele está falando em 1096. Tá, mas no relatório do Márcio está 12. Mas lá ele fala 1096. No parecer da folha 12? Da Safis? Isso. O Márcio pôs 1296. Eu botei 12. Eu 13005 702. Isso. 494 1296. Eu coloquei isso mesmo. Mas lá não está falando. É Cooperativa Languiru. Isso. Mas você não teve acesso. Você teve acesso, Márcio? Não, o Márcio não consegue, não. A gente consegue. Os funcionários conseguem. Não, mas se Não, esse aqui eu estou consultando só para ver que são muitas páginas, então não dava para passar batido no processo sem tivesse lá, né? Isso. Mas o parecer menciona mesmo o processo errado. O número de processo está errado. Bom, temos aí. Elcio, está se transformando em proposta de diligência ou só... Pois é, mas agora tem um elemento novo, né? Agora tem que verificar se esse processo do auto de infração, se um não depende do outro. Porque se houver essa relação de dependência, vai depender do resultado que tiver lá. Se lá tiver mais à frente que esse. Como é que está lá, Mara? Você que acessou o processo. Eu estou vendo que tem recurso especial da Procuradoria. Então lá já está mais na frente, né? A gente vai ter que esperar o resultado lá para poder decidir aqui. Peraí, tem embargo, despacho de admissibilidade, recurso especial. Peraí, extrato de encerramento de processo. O processo foi encerrado, peraí.
Deixa eu ver a admissibilidade do recurso da Procuradoria. Não deve ter sido admitido. O recurso Aí encerrou, né? Aí tem que ver a última decisão, o que que foi. O acordo do Foi recurso. Andrada. Acórdão 3402004243. Qual o resultado? Que está o resultado. Deixa eu ver aqui. Foi negado seguimento ao recurso especial. Eu menciono esse acórdão aqui. 3402004243? Em consulta processual no site do CARF, verifiquei que o referido auto foi julgado e já remetido para origem. Ocorreu que, ao julgar a impugnação, a DRJ cancelou a exação, objeto dos autos, e devido ao valor da época ser superior ao valor da alçada, foi interposto recurso de ofício pela autoridade julgadora e o referido recurso não foi conhecido conforme a ementa do acordo 3402/04243. E aí a ementa diz, o ministro da Fazenda, consoante, aquele limite de 2.500.000 na ocasião. Mas então está cancelado o auto de infração. Isso. Deixa eu ver qual que é o que cancelou aqui. Não. Esse é do recurso de ofício. Ele só não foi acatado. Isso, O recurso de ofício. Mas e o acordo do recurso voluntário? Não tem? Deixa eu ver, tem também, tem aqui, tem um acordo de impugnação. É o acordo da DRJ, né? Mas se só tem recurso de ofício é porque cancelou tudo. Não tem, não. A DRJ cancelou tudo. Agora, o que é o tudo? Aqui, ó, acordos, o acórdão da DRJ é o 1455255. Aí Mas é só a multa. Aqui é só multa. Por unanimidade de votos, julgar a impugnação procedente, cancelando o crédito tributário exigido. Mas só tem uma multa aqui. Multa isolada, ressarcimento indevido. Multa isolada. Está aqui principal, mas multa de ofício. Um acordo. Aqui, ó. Mas aqui, ó, trata os autos de impugnação contra o lançamento de multa isolada, no montante de 1.570.000, decorrente de indeferimento de pedido de ressarcimento. Então, se houve um processo, o principal é esse aqui. Aqui é só a multa. Aí a questão é, se há um processo de auto de infração em que se foi analisado o crédito, ele precedeu esse aqui. E esse aqui, com base na negativa do crédito lá, com base na apuração no auto, ele vem e glosa aqui. Mas não dá para saber, essa informação não tem. Essa multa foi cancelada pela retroatividade benigna. Sim. Então, Daí a gente tem que enfrentar essas glosas. Tem. O principal acaba sendo esse, eu acho. Pois mas a gente tem que ter acesso a esse relatório. Então, exato, o Elcio tem razão, mas também não dá para saber se esse aqui é o principal, não. Nós temos, mas os colegas dos contribuintes não têm. A gente não pode nem colocar isso no processo, né? Porque não foi pelos meios normais. Pois uma vez eu até expus, sabe como? Depois que eu fui pensar, a gente não poderia ter feito aquilo, que é quebra de sigilo. Não pode, A gente não pode trazer esses documentos. Eu também entendo que a gente não pode trazer, não tem turma que traz, viu? Mas eu entendo que a gente não pode trazer, não. A gente tem que intimar para a unidade anexar. Porque aí o contribuinte vê que foi anexado lá. Exato. Então, eu vou encaminhar nesse sentido, então, de diligência para instruir os autos com a informação, o relatório fiscal. Exato. Mara, no início, você falou que achou o relatório e ele tinha X páginas. 61 páginas. 61 páginas. É o relatório desse aqui. Desse do final 96. Esse. Eu concordo
Concordo com a proposta do Elcio, sim. Seria As a glosas correção do também. julgamento em diligência para anexação do... As glosas estão nesse processo, né, Mara? Então, eu estou vendo que as glosas estão aqui. Então, É o que eu entendi, precisa porque o ser. recurso voluntário, ele poderia ter sido até mais veemente nesse aspecto de ter trago essa questão, mas no processo não está sequer o relatório fiscal para que seja identificado algum ponto relevante a favor dele. Ele não fala também isso, então enfrentei o direito de cada rúbrica dessa, como a gente faz de praxe. Eu, sinceramente, acho que a gente vai retornar e depois vai voltar para a gente julgar a rúbrica, isso eu não tenho dúvida, mas pode ser um procedimento. Tá. Bom, Elcio mantém essa proposta de retorno da conversão do julgamento em diligência? Sim, porque eu preciso ver detalhes, né? Primeiro, dessa matéria nova, né? Eu tenho que ver como é que a fiscalização se fundamentou para negar esse custo agregado aí. E depois a questão do como o relator está falando em questão de prova nos fretes de estabelecimentos, eu quero ver o embasamento da fiscalização. O que ele Não, foi? aí, Elcio, só voltando nesse ponto da prova, tá? Não é questão de se comprovar que houve o gasto Essa posição, dessa despesa com frete. Para querer mostrar que não tem prova que ele é um insumo, né? Que ele é essencial. Que seria essencial, porque entendo eu que alguns nichos de negócio, o frete entre estabelecimento pode ser essencial. Pois e é por isso mesmo que eu estou achando bom ver o que a fiscalização falou, porque se, por exemplo, tem empresas, inclusive cooperativas, que se organizam com várias unidades, né? Uma faz uma parte, manda para outra para fazer outra parte, manda para outra para fazer e manda para outra para distribuir. Então, assim, esse frete aí de uma para outra é inerente. Mas aí volto a dizer, no recurso senão voluntário... você quer obrigar a empresa a ter unidade única para tudo. Não, eu acho que não... Então, assim, eu tenho que ver a justificativa da fiscalização. Sem isso... Eu concordo, conselheiro, eu concordo. Eu só o acho que... relatório é bem completo, viu? O relatório está bem completo aqui. Está enorme, bem detalhado. No recurso voluntário, né, ela tinha que ter trago isso. Então, agora a gente vai querer buscar mais informações, né, que não está no próprio recurso voluntário, que ela traz precedente do CAF dizendo que tem decisões favoráveis de frete. Mas, Márcio, o relatório fiscal é da unidade de origem, não do contribuinte. Não, sim. E que glosa o direito. Eu estou acompanhando mas Elcio, também. Desculpa, mas só um comentário, Elcio, mas o contribuinte teve acesso a esse relatório, é num processo dele, ele conhece, e ele se defendeu em cima desse relatório. Mas gente, a base desse processo é esse relatório fiscal, e a gente vai obrigar o contribuinte a trazer esse relatório, pelo amor de Deus, gente. Eu estou pegando pela diligência, eu acho que para a gente, como julgador, tem que ter conhecimento dos fatos para conseguir julgar, isso independente da defesa dele, né? Sim. É falha da unidade de origem não anexar o relatório Sem nesse dúvida nenhuma. Exato. Bom, a proposta... Nós vamos colocar em votação a proposta do Elcio para a conversão do julgamento em diligência para que a unidade preparadora anexe o relatório fiscal do processo 2012-96, mencionado, acho que não precisa, mencionado no parecer de folhas 12. Trazer o relatório fiscal do processo tal. É isso. Olha, eu não vejo problema nenhum estar fazendo essa diligência. Não problema nenhum. Eu só me senti confortável de estar enfrentando. Problema algum. Agora do seu voto. Mas justamente o que eu estava pensando aqui, Claro, você guarda quando voltar, você já fica pronto. Márcio, tem a questão também do custo agregado, né? Que a gente vê como que a fiscalização se fundamentou. Acho que tem que ver detalhe lá. Não é só o frete, não. Não, como que ele calculou? É que eu estou te falando, eu tenho, falta uma perna, mas eu tenho duas. Eu tenho DRJ e tenho recurso voluntário. E baseado nessas duas posições, eu me senti confortável de julgar. Mas, sem problema, vamos pedir um relatório. Quem sabe tem alguma coisa a mais aí. É a mesma coisa de um auto de infração que não teria descrição dos fatos.
e a DRJ que traria essa descrição dos fatos. Não pode, é isso. A decisão tem que estar. Mas é como o conselheiro Arnaldo falou, a menção a esse processo, ela está pelas duas partes, tanto na DRJ quanto no próprio contribuinte. Então, mas se a gente estivesse analisando essa matéria sob a perspectiva do direito de defesa, eu acho que eu até poderia concordar com vocês. O direito de defesa do contribuinte não foi violado, mas o nosso foi, de analisar o processo. Não, perfeito, é por isso que eu estou... Não, é por isso que eu estou acatando, conselheiro. Vamos lá. O Márcio, a princípio, está mantendo o seu voto, negando o provimento. Okay. Não, presidente. Eu estou acatando. Ah, está acatando? Então vamos lá. Não tem problema. Vamos pedir o relatório. Então vamos lá. Eu já até anotei, seria converter o julgamento do recurso em diligência para que a unidade preparadora anexe o relatório fiscal do processo final 2012-96, no qual constam a análise e os fundamentos da autoridade fiscal quanto ao direito creditório pleiteado no presente processo. Vamos lá. Elcio. Acompanho. Leonardo. Acompanho. Mara. Acompanho a diligência. Pedro. Com o relator, acompanho. Arnaldo. Senhor presidente, eu vou acompanhar porque o Márcio está mudando o encaminhamento. Eu votaria com o relator no relatório dele, porque eu entendo que a transferência em estabelecimento não daria direito a crédito de qualquer forma, então, para mim, não teria nenhuma informação adicional que pudesse, e eu estaria confortável também para julgar a questão dos custos agregados. Então, eu acompanharia o Márcio se ele tivesse mantido o relatório, mas como ele está mudando para encaminhar a diligência, eu acompanho a diligência. Ok. Laércio. Acompanho. E eu também acompanho. Ficou alguém sem votar? Não, né? Não. Eu também acompanho. Então, Encaminhe para mim, por favor, o dispositivo, por favor, como é que ficou? Você já anotou aí? Eu já coloco aí na pasta. Tá. Esse processo, então, essa decisão serão para todos, né, Márcio? Exceto para o item, agora esqueci o nome dele, mas exceto para o final 2013 e 17. O resto é a mesma decisão. 2013, 17. Você sabe item 92. Item 92. Para os outros se aplicam. Para os outros se aplicam. Tá. Então, vamos lá, só para ficar registrado. A seguinte decisão: resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência para que a unidade preparadora anexe o relatório fiscal do processo final 2012-96, no qual constam a análise e os fundamentos da autoridade fiscal quanto aos direitos creditórios pleiteados no presente processo. Eles se aplicam nos processos da cooperativa Languiru, números 88, que é o paradigma. Aqui não é melhor juntar o auto-infração também, não? Porque já que junta tudo, o auto-infração e o relatório. Depois alguém descobre que tem alguma coisa no auto que te queria ver. E o auto de... Márcio, todos os processos fazem referência a esse mesmo... Essas mesmas glosas. Não, mas é o mesmo processo? Todos se referem a esse mesmo processo? Sim, sim. A esse mesmo relatório fiscal. Então se aplica ao item 88 e seus repetitivos, 89 a 91. 92 não se aplica, assim como não se aplicam ao 93 a 98. Aplica-se ao 99, 100, 101, 102, 103 e 104 e 105.
Então, nós vamos julgar, a gente vai interromper agora e retomaremos à tarde com o item 92. 92. Não tem sustentação oral para tarde? Tem sustentação oral, mas... Aguarda esse, né? Aguarda esse é compensação. Compensação não homologada. Então, a gente aqui... Esse não é insumo, tá? Tá. Ok. Vamos interromper, então, a gravação.